Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcelo e a aula de hoje da disciplina de Ciências será sobre circuito elétrico. Vamos lá dar início. Bom, primeiramente, para quem não sabe, circuito elétrico é um conjunto de componentes conectados a uma fonte de tensão e por onde pode passar uma corrente elétrica. Bom, aqui temos dois exemplos de circuito elétrico. A imagem 1 e a imagem 2, onde temos dois geradores elétricos. Um é a bateria e o outro é a pilha. Bom, o circuito elétrico tem alguns elementos, que é o gerador elétrico, a corrente elétrica, o interruptor e a resistência elétrica. Agora vamos conhecer um pouco sobre cada um deles. Bom, gerador elétrico. O gerador elétrico é a fonte de energia elétrica para o circuito. Os mais comuns em nosso cotidiano são as pilhas e baterias, exemplos de elementos capazes de fazer funcionar um equipamento elétrico, mesmo que ele não esteja conectado a uma rede de energia elétrica. Bom, pessoal, dois exemplos de gerador elétrico, que são as pilhas e as baterias. Bem simples. Bom, a capacidade de um gerador elétrico em fornecer energia elétrica está associada à existência de uma diferença de potencial, que é representada pela sigla dP, que é diferença de potencial, também chamada de tensão elétrica, que é representada por voltagem, entre dois pontos de um circuito, cabendo ao gerador estabelecer e manter essa diferença de potencial. Bom, aqui temos exemplo de dois geradores elétricos, onde esses geradores elétricos são duas pilhas. Aí tem uma pergunta: qual é a voltagem das pilhas mostradas na fotografia? Bom, a pilha da esquerda tem 9 volts e a pilha da direita tem 12 volts, né? Porque tem aqui a numeração representando a quantidade de volts em cada pilha, né, pessoal? Bem simples. Corrente elétrica. Bom, quando as conexões entre o gerador elétrico, o fio elétrico e o equipamento são feitas corretamente, é formado um fluxo ordenado das cargas elétricas presentes no circuito elétrico. E a esse fluxo chamamos de quê? De corrente elétrica. Bem simples, né, pessoal? As setas aqui representam a corrente elétrica. Por quê? Porque todos os equipamentos do circuito elétrico estão conectados corretamente. Por isso que há uma corrente elétrica. Observação: a corrente elétrica tem sua intensidade medida em ampere, que é representada pela letra A maiúscula. Interruptor. Bom, interruptor é um componente do circuito elétrico responsável por permitir ou não a passagem de corrente elétrica. Quando o interruptor está acionado, o circuito é dito fechado e existe um fluxo ordenado de cargas elétricas que passa pelo equipamento elétrico e o faz funcionar. Já quando o interruptor não está funcionando, não há corrente elétrica e dizemos que o circuito elétrico está aberto, ou seja, não há fluxo e o equipamento não funciona. Bom, aqui temos 3 exemplos de interruptor. Bem simples, né, pessoal? Acredito que todos nós conhecemos. Representação de circuitos elétricos simples. Bom, aqui temos 2 exemplos em que um circuito está fechado, ou seja, há passagem de corrente elétrica, né, pessoal? Vocês estão vendo aqui o interruptor, ó, ele está fechado. Então a lâmpada está acesa. Por quê? Porque está tendo a passagem de corrente elétrica. Já nesse outro exemplo, o interruptor está aberto e a lâmpada está fechada. O que é que acontece? Não há passagem de corrente elétrica. Bem simples. Aqui ocorre a passagem de corrente elétrica porque o interruptor está fechado, por isso que a lâmpada está acesa. E aqui não há passagem de corrente elétrica. Por quê? Porque o interruptor está aberto e a lâmpada está apagada. Bem simples. Resistência elétrica. Resistência elétrica é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de corrente elétrica, mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicada. Bem simples. Agora vamos falar sobre drones, né, pessoal? Para quem não conhece, drone é um equipamento elétrico, pois funciona a partir da energia elétrica, que no caso é fornecida pela bateria. Ou seja, o gerador elétrico do drone é o que, pessoal? É uma bateria. Os drones ele apresentam um circuito elétrico. Por quê? Pois permite a condução da energia elétrica da bateria a todas as partes do aparelho que precisam recebê-la para fazê-lo funcionar, ou seja, voar, né, pessoal? Bem simples. É isso, pessoal. Obrigado. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e deixe seu like. Valeu!